Olá, que a graça e a paz, o amor, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja e te acompanhe, não só hoje, mas para todos os dias da sua vida. Amém. Sou o pastor Igor Daniel e nessa noite eu quero trazer uma mensagem, uma palavra do Senhor para a sua vida. Eu não vou demorar, eu já tenho minha Bíblia aberta, você está com a sua espada, manual, ok. Quer acompanhar comigo? Gênesis número 6 e o versículo de número 13. Gênesis 6, capítulo 6 e o versículo de número 13. E a santa palavra do Senhor diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado e a acabarás em cima. A porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Importante agora. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e junta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém? Este versículo, esta palavra, Deus me deu quando eu estava no retiro com um pastor amigo meu, em Portugal. Eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor veio a fez chegar a mim de uma forma muito especial, com um entendimento que eu quero transmitir para o irmão, para a irmã nesse momento. Deus achou graça em Noé porque no mundo inteiro, daí a palavra jaz no maligno, o mundo inteiro estava pecando, estava em pecado. O mundo inteiro já não tinha intimidade, comunhão, já nem sabia quem era Deus. Ser uma pessoa de Deus naquela época era ser bem diferente. Era como se o mundo estivéssemos no mundo hoje onde existissem pessoas que só quisessem fazer e praticar o mal, não houvessem leis, as leis de Deus, as leis do homem, as leis dos governos atuais, eles não fariam sentido. Então, o mal, a maldade tomaria lugar, e tomou naquela época. E Deus olhou e viu uma vida, uma família, e criou através de Deus um propósito. E um propósito de salvação, um propósito de transformação, de renovação, de começar tudo outra vez. Deus olhou para Noé e disse: Noé, eu quero fazer uma arca, meu filho. Faz assim, assim, assado. Vai ter uma janela e vai ter uma porta lateral. E com isso eu começo a entender, passo a passo, o que Deus quer nos dizer através de Noé neste momento. E eu questionei Deus: Senhor, poderá ter sido Noé um pastor? Ou o primeiro pastor? Poderá ter sido Noé aquele primeiro pastor
que criou a primeira igreja, o primeiro templo. E eu comecei a analisar o que Deus queria me dizer. Então, da mesma forma, quando Deus escolhe que em determinado lugar não se vai abrir uma igreja, vai nascer uma igreja. Nós, com o nosso vocabulário, dizemos: vou abrir uma igreja, vai abrir mais uma igreja. Não, querido, vai nascer. Ali está nascendo uma igreja. Mude a maneira como você se dirige à igreja. Ali nasce mais uma igreja. Ali está nascendo mais uma igreja. Porque a igreja é propósito de Deus. E se é propósito de Deus, só pode abrir se houver a vontade de Deus. Por vezes a igreja pode abrir só por causa de uma pessoa e fechar. É o objetivo de Deus. Foi Deus que determinou que ali nascesse uma igreja, que ali fosse plantado um jardim de Cristo para alcançar uma única vida. E isso pode acontecer, porque é a vontade de Deus sobre aquela igreja naquele lugar. E a missão da igreja é alcançar aquela vida. E quando alcançar, as portas podem se fechar. Por vezes você já deve ter visto alguma igreja nascer e algum tempo depois mudar de lugar ou encerrar as portas. Mas ela continua viva, principalmente nas pessoas que foram alcançadas, tocadas por Ele. Essa é a igreja de Cristo, a amada igreja, a noiva de Cristo. Então Noé teve uma grande missão, a salvação. E onde que nós encontramos a salvação? Onde que é o lugar propício para nós encontrarmos alento, calor, amor de Cristo? Nos aproximarmos de Deus. Eu posso fazer isso em casa? Posso. Posso fazer isso na rua? Posso. Devo. Mas Deus instaurou a igreja como um lugar santo, um lugar onde nós vamos lá para ouvir, para tocar, para entregar, para conversar, para receber. É um lugar onde Ele se manifesta, porque é um lugar santo, programado e propício para isso. Assim como Deus fez com Noé ao dizer como seria a arca, o tamanho, a altura, andares. Deus determinou disso. Eu quero assim. Deus não permitiu, veja bem, Deus não permitiu Noé pensar. Deus já disse, Deus como engenheiro já disse: eu quero assim. E Noé executou. Ao final da execução, Deus sabiamente disse: virão 2 de cada espécie até ti. Deus não disse: vai lá e vai buscar, vai lá e vai caçar, vai lá, pega eles e coloca dentro. E fica imaginando como é que Noé iria pegar elefantes que àquela altura seriam maiores, mamutes. Como é que ele ia fazer isso? Deus disse: não, eu vou fazer chegar até ti. Noé, presta atenção, vai chegar até ti 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. Eles chegarão até ti e vão entrar dentro da arca. Eles vão entrar dentro da arca. Recebe-os, cuida deles, zela deles, alimenta eles. O que tens que fazer é buscar comida para tu e a tua família se alimentarem e não perecerem de fome. Mas também terás que ter comida para eles. Terás que ter comida para alimentar todos os animais que eu vou enviar até ti. Então veja se não há semelhança com a vida de uma família que Deus escolheu para fazer nascer uma nova igreja. Você, pastor, que esteja ouvindo, você, pastora, que esteja ouvindo essa palavra, Deus te escolheu para um propósito lindo e maravilhoso, na construção de uma arca onde haverá salvação naquele lugar, onde você vai alimentar, vai cuidar dos feridos, vai lavar os pés de quem for necessário, porque Ele te escolheu para orientar toda uma geração, para declarar o amor de Deus naquele lugar, ensinar e instruir que Deus existe, Deus está vivo, que Jesus, é através de Jesus que alcançamos a nossa salvação. A nossa maior missão é anunciar, apresentar, viver, através da nossa vida, os outros enxergarem Jesus.
E assim foi com Noé, e assim é com cada pastor. Deus tem uma grande missão com cada pastor, com cada líder espiritual. Agradeça, ore pela vida de cada um. Agradeça. Porque muitas vezes é as orações deles que te mantêm de pé. Valorize o seu pastor. Você que está numa determinada igreja, às vezes o que o pastor fala ou pode falar pode te machucar. Pode. Mas fale com ele. Ore por a vida dele. Ele precisa. Você não precisa? Ele também. É missão, função, necessidade do corpo da igreja orar pelo seu pastor. Porque assim como Deus determinou para Noé recebesse todo tipo, toda espécie de animal. Agora imagine como foi para Noé e para os seus filhos, para a sua família, aquela que Deus escolheu com um único propósito de salvação, cuidar de tigres, de leões, de cobras e serpentes. Deus não disse que seria fácil. Deus não disse como seria. Deus só disse faz. E você acha que naquele tempo, dentro da arca, Noé e a sua família teve que fazer limpeza e teve que cuidar um por um. Já imaginou cuidar de serpentes e cobras e tigres e leões, entre outros animais selvagens, difíceis de lidar? Eles não estão lá mansos. Eles vão agir com a sua natureza. Você vai tentar passar a mão, você não vai dizer, ó gatinho, Noé não disse isso, ó gatinho, calma leãozinho, calma tigrinho, calma, vou só dar comida, deixa eu limpar, deixa eu te cuidar. Não foi assim. E assim também é. Deus leva as pessoas até a igreja por algum motivo, alguma necessidade. Deus sabe. E a função do Noé, da família de Noé, do pastor que lá está, receber. E uma vez cá dentro, cuidar, zelar, orientar, ensinar e alimentar através da palavra. Toda a pessoa, não estou falando, atenção, não estou julgando, nem insinuando, nem dizendo que é chamando ninguém de animal. Estou fazendo uma configuração, uma demonstração, uma semelhança. Uma vez dentro, é função, missão de cada família, de cada pastor, cuidar e zelar. Concorda comigo? Entenda as semelhanças? E no final, antes do dilúvio, que vai acontecer, existe algo muito importante, querido e querida. Deus disse a Noé, faz uma janela e uma porta. Quem fechou aquela porta? Foi Noé e os seus filhos? Não. Foi Deus. Que Deus não desfaz a ranhura do colocar a chave. A porta se fechou por fora. E a única mão que pode fechar qualquer porta é de Deus. Então, meu querido e minha querida, entenda que Deus te colocou numa igreja ou está te chamando para ir para uma igreja. Porque vai haver um tempo de uma grande tribulação. E eu disse, ele fecha a porta. E quem está dentro, dentro está. Quem não está, no momento que começar a grande tribulação, vai querer estar dentro, vai se arrepender e não vai haver mais tempo. Então você que está dentro da igreja, com um pé dentro, com um dedo dentro e os pés fora, fique dentro. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o tempo. A única certeza que temos é que ele virá. E se eu estiver de fora, eu não vou conseguir entrar. Não adianta pular e ficar, como muitos devem ter feito. Quando começou a chuva e as ondas tentaram se agarrar à arca. Não adianta, eu estou fora. Deus não deu permissão, não é para ir buscar alguém fora. Quem está, está. Determinação de Deus. E contra a determinação de Deus, eu não tenho força, nem poder, nem desejo, nem vontade. Ir contra a palavra de Deus. Então esteja dentro da igreja. Valorize os seus pastores. Valorize o corpo de igreja. Seja responsável. Responsável ao entrar, responsável ao sair. Ora. Ame a igreja. E se algo não te agrada, meu querido, converse. Saia numa boa e procure um lugar
onde você vai se identificar e você vai gostar. Por isso existem tantas arcas. A igreja é uma arca, que uma hora, um dia, ela vai se fechar. Ela vai se fechar. E o dilúvio virá, a grande tribulação virá. E se você estiver dentro, se a sua família, sua preocupação não pode ser só você, é você e a sua família. Eu sei. A salvação é individual, mas eu posso interceder pela salvação da minha família. Eu posso orar, eu posso puxar eles para dentro, desde que eles queiram vir. E se eles estiverem dentro, a hora que Jesus vier buscar a sua igreja, nós iremos. E lá em cima nos vamos encontrar e fazer uma grande, linda e eterna festa. Essa é a maior promessa de Deus, a vida eterna. Eu quero te deixar com uma pergunta. O que você está fazendo com a sua vida? Em Gênesis 6:13, Deus começa a dar um alerta. Nós não sabemos a hora, o dia, o tempo. Vai ser de noite, de madrugada, de dia, de tarde. Vai ser no dia 30, ou no dia 21, ou no dia 1. Nós não sabemos, nem um ano. Ou se vão ser às 5 ou às 3, nós não sabemos. Mas é minha função e determinação estar preparado para isso. Queira estar dentro da arca, queira estar dentro da igreja. Esse é o seu maior desafio, essa é a sua maior missão. E dentro, uma vez dentro, ame cada ponto, cada cadeira, o altar, cada pessoa, ajude, coopere. Deus não quer uma igreja dividida, Deus não quer uma igreja balançada, Deus quer uma igreja lavada, remida, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. É isso que eu quero. E Ele diz, eu vou fechar essa porta. E o que vem depois? Eu espero que nem eu, nem você, passemos ou tomemos conhecimento do que vai acontecer. Quero te encontrar lá em cima, meu irmão. Eu quero te encontrar lá em cima, minha irmã. Então, a minha oração nesse momento é para você que ainda não tem uma igreja. É para você que saiu frustrado, machucado de uma igreja. É para você que pula de igreja em igreja. É para você, pastor, pastora, que se sente injustiçado, que se sente desvalorizado. Deus te escolheu, Deus te chamou. Feche seus olhos, coloque as duas mãos no coração. Receba esta oração. Receba essa palavra que veio diretamente do trono de Deus. Não fui eu que ministrei para a sua vida. Não fui eu que te alertei. Deus me usou para que o Espírito Santo falasse para mim e para você. Então receba essa mensagem. Uma mensagem de alerta. Uma mensagem, um aviso que o tempo está chegando. Feche seus olhos, coloque as suas mãos no coração. Receba. Senhor nosso Deus, eterno e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai. Obrigado, Papai do céu. Muito obrigado, Senhor. Eu quero, se eu pudesse ficar uma vida inteira somente numa oração de agradecimento, de dizer que Tu és o único, és o maior, és aquele que preenche cada lugar, o meu ser, a minha vida. Eu só queria dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado, Senhor, pelas vitórias, obrigado pelas dificuldades, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pelo calor, obrigado pelo frio. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo, em todo momento, Tu estiveste comigo. Obrigado, Senhor, por essa vida. Obrigado pela minha família, pela minha esposa, os nossos filhos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa cada um de nós, nos protege, nos livra, nos limpa. Senhor, eu quero orar por esse pastor, por essa pastora que se sente desmotivada, que se sente, Senhor, desvalorizada. Eu sei como é difícil, Senhor. É uma missão, é um ofício, é uma dedicação. Eu quero orar por esse pastor, esse irmão meu, por essa pastora.
Senhor, abraça eles agora, assim como o Senhor me abraçou, assim como o Senhor me recebeu, me aceitou, assim como o Senhor me abençoou, me capacitou, me usou, assim como o Senhor tem feito na minha vida e através dela, e da minha esposa, a pastora Poliana. Faça na vida de Deus também, Senhor. A igreja, parece que os irmãos não os valorizam, tudo que faz não está bom, há muita reclamação, muita murmuração, mas assim também aconteceu na igreja primitiva. Fala com eles, Senhor, que é um tempo, um estágio, um crescimento e há um objetivo nessa arca. Que ele é o Noé, ela é a esposa, a família está lá dentro com o propósito de cuidar, de zelar, alimentar, porque a porta de toda e qualquer arca que existe vai se fechar. Pai, que o renovo espiritual aconteça na vida de Deus, desse casal, dessa família. Que o renovo, Senhor, dos dons do Espírito, o fogo do Espírito Santo esteja com eles, Senhor. Que eles sejam renovados espiritualmente, que eles sejam, Senhor, usados espiritualmente. Que eles se posicionem como verdadeiros guerreiros, embaixadores de Cristo sobre aquele lugar. Não importa o lugar, o quão tenebroso ele é. Se há muitos, se há poucos. Importa que o Senhor tem permitido a porta, a luz estar acesa e a porta estar aberta. E que a missão ainda não acabou. Por vezes é só uma vida ou uma família. E quando alcançar, o Senhor terá outra tarefa, outra missão. Fortalece eles, Senhor. Abraça eles. Coloca o teu manto sagrado sobre a vida de Deus, sobre a família de Deus, sobre o ministério, a igreja de Deus. Que haja, Senhor, uma transformação, um impacto sobre a vida espiritual de Deus daquela igreja, daquele lugar. Senhor, eu quero orar por aquele irmão, por este irmão que me assiste agora, que não conhece a igreja, mas que ouviu essa palavra, essa mensagem. Por essa irmã que diz, inclusive, por que vais para a igreja? Senhor, convida-os, faz eles chegar, assim como o Senhor fez com Noé, faz eles chegarem a um Noé, faz eles chegarem a uma igreja, a um pastor, e que eles tomem conta de eles, que sejam alimentados, libertos, transformados, impactados com a tua graça, com o teu amor. Eu desejo isso para eles, Senhor, que haja paz sobre eles, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer também, Senhor, por a vida dessa pessoa que está dentro da igreja, Senhor, por essa vida que já tem um caminho, uma comunhão contigo, Pai, por essa vida, Senhor, que muitas vezes hesita, inclusive até em orar. Ó Deus, eu quero te agradecer, eu quero te pedir e louvar por a vida dela, que haja um renovo espiritual, que haja uma transformação, Senhor, que haja, ó Pai, luz, que haja, Senhor, que o Senhor seja com ele, que o Senhor comece a usar essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que o Senhor comece a capacitá-los, ó Pai, para que dali também possam surgir novos Noés, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar com eles em todos os dias da sua vida. Senhor, também quero orar, Pai, pelas prostitutas, pelos miseráveis, pelos mendigos, por aqueles que sofrem amarguradamente na mão do inimigo das nossas almas, que o Senhor possa os libertar. Senhor, onde houver o perigo, o risco de haver um assassinato, um roubo, algo, Senhor, que o Senhor vá até eles, através do teu Santo Espírito, e possa os curar, possa os libertar, possa estar com eles nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer e louvar por a vida de todos. Que o Senhor possa curar os enfermos, Pai, que o Senhor possa dar aos necessitados, que o Senhor possa transformar e impactar cada vez mais a sua igreja, que surja uma nova geração, uma geração dos eleitos, uma geração dos príncipes e das princesas, uma geração cujo momento com Deus será o principal, o motivo, a vontade e o desejo de estar na igreja, de caminhar na igreja, de viver com a igreja, para que mais pessoas venham a ser alcançadas e impactadas. Essa é a minha oração depois desta mensagem que o Senhor me deu, que o Senhor entregou a todos nós, que o Teu Espírito Santo continue, permaneça conosco, que o Teu Santo Espírito alcance essas vidas nesse momento, que haja renovo, restauração, transformação, que haja uma nova vida
e um novo tempo, a partir de hoje, a partir de agora. Eu te agradeço, Senhor, bendigo a Ti, bendiz a Ti a minha alma. Tudo é Teu, tudo é para Ti, a igreja é Tua. Faz como Te apraz e como o Senhor tem vontade. Em cada lugar destinado, como o Senhor designou. Assim seja, assim seja. Te agradeço e te louvo, Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Amém, meu irmão. Amém, pastor. Amém, pastora. Que Deus possa ter te tocado e abençoado, transformado a sua vida. Que daqui para frente, nesse novo caminho, haja um novo fogo, um novo fôlego de vida. Também para você que está começando a igreja e para você também que está afastado dos caminhos do Senhor. Volte, é tempo de voltar. É tempo de abraçar e estar dentro da arca, porque ela, uma hora, um dia, vai se fechar. Deus te abençoe.